Se o seu objetivo é trabalhar ou viver na Alemanha, Áustria ou Suíça, você precisa ter na ponta da língua algumas palavras básicas para sua primeira entrevista em alemão. Bem, independente se você vai focar numa carreira que você já tem no Brasil ou num cargo que está tendo oportunidade na Alemanha, o importante é que você domine algumas palavrinhas. Mas, antes de todas essas palavras que eu vou falar, o importante é você preparar, muito bem preparado, o seu Lebenslauf, que é o seu currículo vitae. Tem algumas coisas que no Brasil as pessoas costumam escrever, como estado civil, se tem filho ou não. Bem, o empregador da Alemanha não quer nem saber se você tem ou não filho, isso não é importante. Então, bora algumas palavras? A profissão, der Beruf. O cargo, die Stelle. Emprego, der Job. Mas job é uma palavra muito informal. A palavra que realmente é utilizada, trabalho, é die Arbeit, ok? A empresa é das Unternehmen ou die Firma, as duas palavras, uma mais formal ou menos formal. As empresas na Alemanha são empresas tradicionais que têm muito tempo e tem algumas áreas que são muito demandadas. Eu não vou falar o nome de todas as áreas aqui, mas eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo quais são as carreiras que mais estão precisando. A formação acadêmica é um dos itens importantes para você deixar escrito no seu currículo. Formação, no sentido de educação, é Bildung ou Ausbildung. E formação acadêmica é de akademische Ausbildung. A formação profissional seria de Berufsausbildung. Então, veja bem, Ausbildung está como se fosse o item educação, tá? Formação. Chefe, em português, em alemão é também der Chef ou die Chefin. O IN no final sempre vai ser uma palavra feminina em alemão. O colega de trabalho é der Arbeitskollege, com I no final. E a colega de trabalho vai ser die Arbeitskollegin. Colega ou Kollegin é bem parecido com o português. Agora, o Arbeit é a palavra que quer dizer trabalho. Então, tem várias palavras compostas com esse nome. Bem, uma outra palavra importante é saber a questão de cargos genéricos, por exemplo. Então, você tem o trabalhador, que é der Mitarbeiter. Percebe que sempre aparece a palavra Arbeit no meio? Então, mit quer dizer com. Mitarbeiter é como se fosse colaborador. Coordenator ou Vorgesetzter, que é o supervisor. Então, de novo, o supervisor tem até o supervisor. Tem muitas palavras do inglês que entram dentro do universo do trabalho também na Alemanha. Então, como eu falei, citei job e você tem interview, você tem supervisor. Sim, as pessoas mais novas utilizam muitas palavras em inglês, isso é muito comum. Mas as palavras em alemão também é bom a gente dominar, porque às vezes aparece, né, um e-mail lá escrito em alemão, quem sabe? Então você saber se você realmente está sendo convidado para participar de uma entrevista ou conversa. Die Besprechung, tá? Die Besprechung ou die Gespräch. Gespräch é conversa, tá? E Besprechung é um bate-papo, uma conversa, uma reunião. A entrevista de emprego é um Vorstellungsgespräch. Lembrando, Gespräch é conversa. Vorstellung, ao pé da letra, quer dizer apresentação. Então, é uma conversa que você vai se apresentar. Por isso que é Vorstellungsgespräch. Vorstellungsgespräch. Se eu estiver falando muito rápido, você pode parar, voltar a assistir esse vídeo para ir assimilando essas palavras. O que todo mundo precisa saber, que se interessa, é pelo salário. O salário, você tem duas palavras. Você tem das Gehalt ou der Lohn. Das Gehalt, der Lohn. Na Alemanha, você também tem muitos empregos por contrato. Então, você tem o contrato de trabalho. Só contrato é Vertrag. Der Vertrag. Contrato de trabalho, der Arbeitsvertrag. Agora, voltando para o salário, você tem algumas expressões que é interessante você saber, como negociar o salário. É das Gehalt verhandeln ou das Gehalt bekommen, receber o salário. A palavra escritório e home office também aparece muito, né? Então, você tem das Büro e home office, eles também usam, né? Hausarbeit, home office. Bora começar com algumas frases. Eu dei muitas palavras, muito vocabulário, agora vamos fazer algumas frasezinhas simples, curtas. Sempre o básico bem feito é sempre melhor do que tentar criar muitas tripulias. Hoje estou de folga. Não, essa frase não vale porque a gente nem começou a trabalhar na Alemanha, já quer folga. Então vamos para uma mais óbvia. Hoje eu trabalho. Em alemão, muitas pessoas têm dificuldade, inclusive, com a estruturação de frases em alemão. Isso vai ter um outro vídeo, se você precisar.
clica no link aqui embaixo que tem esse outro vídeo falando só sobre frases. Mas vamos aos exemplos reais. Hoje eu trabalho. Heute arbeite ich. Heute arbeite ich. Por quê? Porque em alemão eu preciso colocar o verbo na segunda posição. Quem está estudando alemão já sabe disso, mas é sempre bom reforçar. Heute arbeite ich. Usei de novo a mesma palavra, trabalhar. Agora, falando da tal folga, em alemão não tem a expressão frei, igual free do inglês, que quer dizer estar de folga. Então, hoje eu tenho livre. Seria ao pé da letra isso. Heute habe ich frei. Heute habe ich frei. E tem uma outra expressão maravilhosa em alemão que eu adoro, que não tem em português com o mesmo significado, que é Feierabend. Feierabend. Se você for procurar no dicionário, vai ao pé da letra, Abend é noite e Feier seria comemoração à noite. Aí a gente compara com partiu ou sextou. Mas enfim, não é o mesmo significado. Feierabend significa que eu terminei meu expediente, que eu estou livre, que agora é relaxar. Feierabend quer dizer fim de expediente. Ao pé da letra é isso, fim de expediente, acabou, finito. E por último, eu vou colocar agora duas frases importantes para vocês perceberem que esse verbo arbeiten, ele pode se combinar com mais de uma preposição. Porque eu trabalho na empresa X é uma coisa, eu trabalho para a empresa Y é outra. Então vamos lá. Ich arbeite bei Siemens. Ich arbeite bei Deutsche Welle, quer dizer que eu trabalho naquela empresa, não é in. Então toda vez que eu uso by, quer dizer que eu trabalho para o nome da empresa, tá? Agora, se eu presto serviço para essa empresa, eu não sou funcionário, eu vou dizer ich arbeite für Siemens. Ich arbeite für Siemens. Como tem muitos contratos que você presta um serviço em um determinado período, principalmente hoje em dia, que tem muito PJ, né, pessoa jurídica, presta um serviço, mas não é funcionário, não tem uma ligação direta, que pode acontecer inclusive com você, para trabalhar na Alemanha durante um período, um projeto. Então, ich arbeite für Siemens quer dizer que você presta serviços, ok? Agora que você já sabe algumas palavras relacionadas ao universo do trabalho em alemão, você já parou para pensar se uma entrevista feita em alemão é tão diferente de uma entrevista feita em português? E se você tem algum receio sobre alguma pergunta que pode surgir, escreve aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo especialmente para você se preparar para essa entrevista.